Quero falar um pouco aqui de algo que me está a preocupar, que é o facto dos incêndios em Portugal. E fiz aqui algumas pequenas anotações para ir podendo, relembrando daquilo que pretendo falar. Quero começar com uma pequena pergunta. Como é acordar em Portugal nos últimos meses de incêndios? Na verdade, eu sinto que vou deitar-me e que de manhã ao acordar terei uma informação triste, negativa, acerca dos incêndios, porque é algo que tem acontecido diariamente, é algo que ouvimos diariamente nas notícias, é algo que se tornou normal nas nossas notícias, foi os incêndios. Ou seja, e é preciso ter cuidado com essa normalidade, porque já se tornou normal acordar com a notícia de um incêndio. Já se tornou normal a notícia de vários incêndios. Já se tornou normal a notícia de centenas de incêndios a ocorrer num dia em Portugal. Já se tornou normal a notícia de que uma casa ardeu ou de que uma pessoa perdeu as propriedades. Já se tornou normal ouvir que uma pessoa perdeu a vida. Então, existe já uma normalidade e um folclore onde o efeito das luzes é composto pelos incêndios em Portugal. A questão que quero colocar aqui hoje é a seguinte: onde queremos chegar com isto? Até quando ficaremos indiferentes a tudo isto? Então quero fazer uma reflexão. Nesta reflexão quero relembrar as vítimas dos incêndios deste ano e ainda dos anos anteriores. Quero relembrar a todos os governantes deste país, a todos os criminosos, a todos aqueles que, por negligência, causaram incêndio. E quero dizer a eles que existe muitas pessoas a sofrer. Quero relembrar aqui hoje cada pessoa que perdeu a vida. Quero relembrar que cada uma dessas pessoas que perdeu a vida tinha uma história, tinha uma família, tinha sonhos, tinha objetivos e tinha um coração a bater dentro dele. Quero relembrar que cada vítima tem ainda uma família aqui a padecer pelos efeitos devastadores dos incêndios. Quero também fazer estas questões. Como estarão vivendo essas famílias? Como estão vivendo elas atualmente? Como são os seus dias? Alguém está-se a preocupar com esta questão? Porque eu estou em casa, muitas pessoas estão em casa, os governantes deste país estão em casa ou no Parlamento, todos estão a fazer tudo menos virar o seu pensamento para estas pessoas. Portanto, meus senhores, muito cuidado com esta situação e com estas pessoas, com estas vidas. Nós não temos noção do sofrimento que vai naquelas pessoas. Nós não temos noção o que é adormecer e acordar sem perspectiva futura, sem uma luz. Portanto, cuidado. E vamos ter cuidado a lidar com isto tudo. Se estes nossos governantes não conseguiram lidar com os incêndios, com os efeitos devastadores deles, que pelo menos consigam zelar
por estas pessoas que estão a sofrer. Sendo assim, quero abordar aqui outro tema: combate aos incêndios. Como está a ser feito o combate aos incêndios atualmente? Nós sabemos que desde a pré-história, desde a descoberta do fogo, ele também foi combatido pela água. A água é o meio principal para extinguir um incêndio, principalmente os incêndios florestais. E se repararmos nos últimos 100 anos, o método de combater os incêndios é praticamente igual. Ou seja, a única diferença foi passarmos de andarmos com carroças a termos viaturas, combustível, com autobombas. E também, nos últimos anos, pelo combate aéreo. Mas, se repararmos na evolução nestes 100 anos, comparado com a evolução de qualquer outro sistema, reparamos que a evolução de combate aos incêndios foi muito pouca. Pouco se fez para evoluir de outra forma para os incêndios. Não é só com água. Aqui podemos tirar a conclusão que não é só com água que se combate incêndios. Porque num ano como este, nem 10 vezes mais bombeiros e chegariam para resolver esta calamidade que estamos a passar. Então vamos fazer uma pequena comparação dos incêndios em relação à nossa vida cotidiana. Por exemplo, se eu pegar no meu carro e quiser dar um passeio, o que é que eu tenho que fazer em primeiro lugar? Antes de qualquer coisa é colocar o cinto de segurança. Se quiser ir ao cimo do telhado da minha casa, o que é que eu tenho de fazer? Tenho de colocar proteções e colocar um arnês, uma corda, algo do género, de forma a que, caso eu me desequilibre e caia, não venha parar ao chão. Então, se um bombeiro necessita de ir combater um incêndio, é óbvio que ele tem que ter um fato e equipamento adequado ao combate do incêndio, porque senão de outra forma ficaria todo queimado. Então onde quero chegar com isto? É que para tudo temos de prevenir. Para tudo é preciso a prevenção, porque a prevenção é que vai gerar a segurança. Então, prevenindo, tudo ou quase tudo pode ser solucionado. Então, se a prevenção é o ponto número 1, então por onde podemos começar? Podemos começar pelas entidades que regulamentam e fazem gestão e ordenamento do território e todas as entidades de suporte. Porquê é que estas entidades falharam? E porquê é que neste momento se viu o quão desorganizados estavam e o quão frágil estavam essas entidades? E a questão que eu coloco aqui é: o porquê desta desorganização? E então eu vou começar por responder já. Começa logo com a localização dos grandes quartéis de bombeiros, os corpos de bombeiros, passando também pelas entidades de proteção civil, polícia, tropa e outras entidades. Se repararmos, todos os grandes quartéis estão estabelecidos aonde? Nas grandes cidades e nas vilas.
E agora pergunto, onde existem incêndios florestais dentro de uma cidade ou dentro de uma vila? Nós temos que nos questionar nisso, é ou não é? Então, o mais que pode acontecer é um parque de merendas ter um incêndio. Porque dentro de uma cidade só incêndios urbanos. Portanto, só por aqui começa mal a questão dos incêndios. Porque tem que haver uma descentralização dos meios para as autarquias locais. Porque é nessas autarquias que dependem essa cidade que existe as grandes mantas florestais. Então, eu dou um exemplo. Se o quartel está numa cidade e o incêndio começa a 20 ou 30 km da cidade, nas condições climatéricas que nós temos este ano, o tempo de iniciar a saída do quartel e chegar ao local, já o incêndio tem proporções de mais de 1 quilómetro. E essas proporções impossibilitam, devido às condições climatéricas, a extinção do incêndio. É impossível. Então, o que tem que haver aqui é preparar as autarquias locais com equipamentos, meios para combate a incêndios iniciais. Por exemplo, era importante uma autarquia ter um carro de bombeiros. E não era muito difícil arranjar pessoas para esse efeito. Bastava durante o inverno preparar voluntários da própria localidade para esse fim. Ou seja, qualquer pessoa estava preparada para pegar num carro, para pegar numa mangueira, para fazer algo inicial, até que cheguem das cidades a maior parte dos veículos. Então, temos de pensar mais à frente. Não podemos nos focar nestes últimos 100 anos, porque nada tem mudado, nada tem resultado. Então, este era um ponto que era essencial, porque se formos a ver, em relação aos momentos que estamos a passar agora, a população tem sido autênticos heróis, tem sido autênticos bombeiros, porque os bombeiros não chegam a todo lado. Nem 10 vezes mais bombeiros faziam este ano aqui alguma coisa. Então as populações é que têm combatido. Portanto, era importante haver meios em cada localidade. O que é que poderíamos fazer mais? Em relação